Em uma pequena e pacata cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Caiçara, a vida seguia seu curso tranquilo, longe do barulho e da agitação das grandes metrópoles. Era um lugar onde todos se conheciam e a rotina era marcada pelo trabalho na lavoura e pela simplicidade do dia a dia. E foi nesse cenário improvável que, em 2014, uma humilde família de agricultores se tornou o epicentro de um dos casos paranormais mais intrigantes e assustadores da história do Brasil. O que começou como uma série de eventos inexplicáveis dentro da sua modesta casa de madeira, logo se transformou em um fenômeno que atraiu a atenção de todo o país, dividindo opiniões e deixando um rastro de perguntas que permanecem sem respostas até hoje. Essa é a história do Poltergeist de Caiçara. Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você em nosso canal. Ative o sininho, curta e deixe seu like para não perder nenhum conteúdo como esse. E peraí, como assim? Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenas pedras do tamanho de grãos de feijão começaram a aparecer misteriosamente dentro da casa da família. A princípio, eles pensaram que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, talvez crianças da própria vizinhança. Mas a frequência e a estranheza dos acontecimentos aumentaram rapidamente. As pedras não eram apenas encontradas no chão. Elas caíam do teto, surgiam do nada e atingiam as paredes e, por muitas vezes, moradores, sem que ninguém conseguisse ver de onde elas vinham. E o som era constante. Uma chuva de pedregulhos que parecia vir de dentro da própria estrutura da casa. Logo, os fenômenos se intensificaram. Não era mais apenas pedras. Eram utensílios de cozinha como pratos e talheres que levitavam e se arremessavam contra as paredes. Móveis pesados como camas e armários eram arrastados pelo chão com uma força invisível. Testemunhas da época, incluindo vizinhos e amigos da família, relatam ter presenciado esses eventos com seus próprios olhos. Um vizinho contou em uma reportagem que, ao visitar a casa, viu um prato sair voando da mesa e se espatifar na parede, sem que ninguém o tocasse. Outro também relatou ter sido atingido por uma pedra que se materializou no ar bem na sua frente. O medo tomou conta, não apenas da família, mas de toda a comunidade. Ninguém tinha uma explicação lógica para o que estava realmente acontecendo. A notícia sobre a casa mal-assombrada de Caiçara se espalhou como fogo em palha seca. O que era um drama familiar local rapidamente se transformou em um espetáculo midiático de proporções nacionais. Equipes de reportagem dos principais canais de televisão e jornais do Brasil desembarcaram na pequena cidade de Caiçara, ansiosos para capturar imagens dos fenômenos. A casa da família virou um ponto turístico macabro, com curiosos se aglomerando do lado de fora dia e noite, na esperança de testemunhar algo sobrenatural. A vida da família foi completamente invadida. Eles não tinham mais privacidade e nem paz. Com a atenção da mídia, grupos religiosos de diferentes crenças chegaram a Caiçara, cada um com a sua própria interpretação e solução. Alguns afirmavam que a casa estava possuída por demônios, outros que se tratava do espírito de alguém que talvez havia morrido tragicamente no local. Padres e pastores realizaram sessões de oração e tentaram benzer a casa, mas os fenômenos não cessavam. Religiosos, assistentes sociais e psicólogos foram enviados para investigar o caso. A suspeita de fraude era muito forte. Muitos também acreditavam que tudo não passava de uma armação da família para ganhar a atenção ou algum tipo de benefício. As crianças, em especial, foram apontadas como possíveis autoras das brincadeiras, usando fios de nylon e outros truques. A família, no entanto, sempre negou qualquer tipo de fraude, parecendo genuinamente aterrorizada e exausta com a situação. A comunidade local se dividiu. Alguns apoiavam a família, acreditando em sua veracidade, enquanto outros os viam com desconfiança e até hostilidade. A situação atingiu um ponto insustentável. A família estava psicologicamente devastada. Os fenômenos pareciam se concentrar em uma das filhas do casal, uma adolescente na época. Foi então que uma das linhas de investigação religiosa ganhou mais força. A de que a menina estaria sob a influência de uma entidade maligna, sendo o canal para toda a atividade do poltergeist.
A solução proposta foi drástica, um ritual de exorcismo. E o procedimento foi realizado, um momento de extrema tensão e desespero para a família. Relatos da época descrevem um ritual intenso com orações e confrontos espirituais, na tentativa de expulsar a suposta entidade. Por um breve período pareceu que a calma havia retornado, mas a paz não durou. Pouco tempo depois do exorcismo, os fenômenos, embora com menor intensidade, voltaram a ocorrer, e a família, no limite da sua resistência física e emocional, tomou uma decisão final e desesperada. Se o mal estava na casa, a casa precisava deixar de existir. Com a ajuda de vizinhos, eles demoliram a própria moradia, na esperança de que, ao destruir o palco dos acontecimentos, a cortina finalmente se fecharia sobre aquele pesadelo. E de fato, após a demolição, os fenômenos cessaram por completo. A família então se mudou, tentando reconstruir a vida longe dos escombros e das memórias assustadoras. Eles se afastaram dos holofotes e buscaram um anonimato, carregando para sempre as cicatrizes de tudo o que viveram. O poltergeist de Caiçara continua sendo um grande ponto de interrogação. O que realmente aconteceu naquela humilde casa de madeira? Teria sido um autêntico fenômeno paranormal, uma das manifestações de poltergeist mais bem documentadas da história, ou tudo não passou de uma fraude complexa, orquestrada por uma família em busca de atenção? Há ainda a interpretação psicológica que sugere que os eventos poderiam ser uma manifestação psicocinética, energia psíquica liberada inconscientemente por um dos membros da família. Provavelmente adolescente que estava passando por um período de estresse ou conflito emocional intenso. Cada uma das teorias tem os seus defensores e seus céticos. As reportagens, as fotos e as testemunhas são tudo o que resta. A casa já não existe mais, a poeira baixou, mas o mistério permanece, pairando sobre a pacata cidade de Caiçara. E aqui fica a pergunta final para você. No que você acredita? Muito obrigado por assistir o nosso canal. Curta, deixe seu like, ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E peraí, como assim? Fique agora com a reportagem na íntegra realizada pela RBS TV, afiliada da Rede Globo, que na época entrevistou vizinhos e a própria Brigada Militar, que é a polícia local aqui do Rio Grande do Sul, e tire suas próprias conclusões. Um abraço e até o próximo vídeo! Uma casa onde objetos se movimentam, pedras caem no telhado e vultos aparecem. Os fenômenos já mobilizaram policiais militares, lideranças e pesquisadores. O que estaria acontecendo em um pequeno município do norte do estado? Nossos repórteres investigam a história e contam o que viram dentro da casa. Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural de um município do norte do estado têm impressionado as pessoas e se tornado o principal assunto da cidade. Socos nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caem sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. A família pediu ajuda. Valdir, que é um dos vizinhos da casa, confirma. Viu coisas difíceis de explicar. Ficou assustador, né? Ninguém ainda chegou nesse ponto, mas todo mundo já está um pouco assim, com receio, né? Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como utensílios domésticos também saíram de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. O que o senhor fez no momento em que as pedras surgiram? A gente procurou socorrer a família, né? De várias maneiras, levando ela para outras propriedades, num colégio próximo aqui da capela. E o fenômeno acabou acontecendo lá também no colégio da capela. Sem saber a quem recorrer, a família chamou a polícia. O que o senhor viu? Bom, nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes.
Porém, o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é daquele brasilite fino, e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto porque a gente ia no local, mesmo com a presença da Brigada Militar, então, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. O caso mobilizou a todos. Uma equipe de assistentes sociais do município foi até a propriedade para tentar ajudar no caso. Nós até teríamos uma explicação técnica e científica, né? Não vamos falar a respeito de fatos, né, de pedras voando e tal, mas o que pode estar acontecendo no âmbito psíquico, né, para que essas pessoas possam acreditar e estarem vendo isso, né? E a partir dessa teoria, dessa parte científica, que nós estamos voltando o tratamento para essa família. Por medo, a casa onde todos esses fenômenos aconteceram foi demolida pela família na última semana. Mas antes de ir embora, até um exorcismo foi feito. Você vai ver ainda hoje no Teledomingo. No começo do programa, mostramos um caso que mobilizou um município do norte do estado. Um casal, um menino de 8 anos e 2 meninas, uma de 11 e outra de 15 anos, estavam assustados com acontecimentos que rondavam a casa em que moravam. Pedras caíam sobre o telhado e até dentro de casa. Objetos imóveis se moviam. Com medo, chamaram a polícia, os vizinhos e até autoridades do município e acabaram abandonando o local. A pedido de nossa equipe, o casal retornou à casa dias antes dela ser demolida para nos contar o que viveu lá dentro. Nos comprometemos a não revelar a cidade onde tudo aconteceu. A reportagem é de Fábio Almeida e Marcelo Tail. O que são essas cruzes aqui na parede? Está amarrado em nome de Jesus. E daí depois dali uns dias começou a jogar pedra na casa. Muita pedra? É, bastante. Começou de noite, daí a gente chamava a polícia vinha, olhava por tudo, não enxergava nada. Depois começou de dia também, daí chamava a polícia vinha de dia. Eu estava de serviço na Brigada Militar. Quando foi por volta das 21h20, me ligou um senhor dizendo que tinha alguém dando soco na parte de trás da sua casa, na parte do quarto. Dava o soco e corria quando eles abriam a janela. Imediatamente peguei a viatura e desloquei até o local. Encostei a viatura aqui na frente e comecei a fazer buscas. Não vi ninguém, mas o estranho era que caía as pedras e não caía para o chão. Elas caíam e ficavam. Se eu fosse jogar a pedra, ela rola, né? Mas as pedras, elas caíam dessa forma. Tipo, com som e ficavam no local. Muita pedra. Deus do livro. Deu para nós esconder as crianças embaixo da mesa e pegaram pedra nas crianças. A casa toda fechada e enchia de pedra dentro de casa. Eu vi os comentários, né? Que o povo estava falando aí, que tinha uma casa com os efeitos paranormais lá. E me despertou a curiosidade, né? Não teve jeito, fui lá ver como é que é, o que tinha acontecendo de verdade. Né? Eu fui registrando, tá? Eu queria, na verdade, achar algum evento paranormal mesmo, né? E registrar isso aí, porque é uma coisa difícil de acontecer, né? Caiu? Acabou de cair? Hoje a gente observa que a casa está vazia. Por que está vazia a casa? Porque nós tivemos que sair. Não teve mais como ficar aqui. Porque eu fugi de noite? Nós não podíamos dormir nos quartos mais, que jogavam água por cima da gente. Acalmou um pouco as pedras, começou a virar os roupeiros. Hoje tem um termo mais moderno para isso, que se chama poltergeist, né? No alemão, polter é barulho, ruído, enfim, geist, espírito. O que parece, esta família ela está envolta
em um processo de poltergeist. A questão das pedras arremessadas sobre o telhado da casa é bem um fato que foi estudado pelo próprio Allan Kardec. Os espíritos, para divertir e se criarem medo, eles jogavam na rua de Noyer, em Paris, pedras sobre o telhado. E daí, quando nós estávamos prontos para sair, ela foi, ele se encarnou de novo e ela subiu de novo na porta. E daí jogava pedra em mim. E daí, de cima do galpão, ela foi para cima da casa. E daí corria sobre a casa? É, daí ela corria em cima. E daí o espírito jogou ela em cima da casa, aí quebrou o brasilite, ergueu ela para cima e jogou em cima da casa, caiu para baixo. O que houve com aquele quadro de Jesus Cristo e Nossa Senhora? Uma pedrada do espírito ruim. Eu percebi que a família precisava de ajuda, tá? A gente trouxe então, fomos até uma cidade vizinha, procuramos um médium, ele foi até lá, aí ele conseguiu lá, do jeito dele lá, achou esses eventos lá, que dizia que era possessão, e começou esse trabalho todo que eles fizeram lá, né? Et cruz Domini, fugit parte adversa, vent leo tribo de Judá, Rab David, aleluia, assim seja. E qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é o espírito que você está aí? Eu sou o demônio! Ah, você é o demônio? Foi feito um exorcismo, sim, porque o espírito, quando a gente chegava dentro da casa, ele se afastava da menina. Então eu tive que me retirar para o lado de fora da casa para que esse espírito baixasse na menina e dessa forma pudesse ser feito o exorcismo e também perguntar por que ele estava perturbando aquela menina, o que acontecia. Então a todo momento ele dizia que queria a vida dela ou queria a propriedade de volta. Realmente aqui nós estamos diante de um desequilíbrio e de um desequilíbrio contagioso, um desequilíbrio que cria uma confusão no ambiente e que precisa de uma pessoa serena, uma pessoa que não faça espetáculo, que não entre no jogo da histeria, porque entrar no jogo do espetáculo, se nós quisermos utilizar o Evangelho, é exatamente aquilo que Jesus, de forma alguma, se permitiu entrar. Pelo contrário, ele simplesmente curava pela entrada de uma palavra tranquila. Queremos paz, porque a gente sofreu daquele jeito que eu não estou com 65 anos, foi a primeira vez que eu vi isso aí. A família está sendo atendida pela assistência social do município onde mora e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul acompanha o caso.